Obrigado por escutar nossas histórias. Caso esteja gostando, ajude-nos a compartilhar. E só para lembrar, estamos no YouTube, TikTok e Instagram também. Eu sempre fui um cara devoto, desde a minha infância. Provavelmente porque a religião era o que mais me fazia me aproximar da minha mãe. Vivíamos em uma família simples, em uma casa humilde no interior. Minha mãe passava a maior parte do dia cuidando de casa, e à noite ia para a igreja comigo. Já o meu pai preferia ficar bebendo e fazendo apostas pela região, totalmente o oposto. Me lembro inúmeras vezes do meu pai chegar tarde e bater na minha mãe, justamente por descontar a raiva dos jogos na pessoa mais próxima, e eu ficava bastante irritado, mas sabia que deveria perdoá-lo, pois é assim que fui ensinado. Certo dia, meu pai bateu tanto na minha mãe que acabou quebrando um de seus braços, e eu pedi para minha mãe perdoá-lo, e ela, pelo caminho sagrado, o perdoou, pois pela nossa religião o mal estava possuindo nosso pai. Desse dia em diante, passei a rezar pela sua recuperação, até que papai apareceu contente em casa, dizendo que fez um acordo com um homem que estava visitando a cidade, que iria mudar nossas vidas. Meu pai nunca mais foi visto. Anos se passaram e eu continuei cuidando da minha mãe, e ela, de mim, até que, durante uma das festas na igreja, eu conhecera a Isabel, uma das meninas que participava das rezas comigo aos domingos de manhã. Nós éramos muito amigos, e ela sabia que a melhor hora do dia era quando estávamos na igreja, pelo menos para mim, pois ela não tinha essa felicidade toda em estar lá. Anos foram se passando, minha mãe adoecendo, e eu me tornei adulto e passei a ser um dos líderes de louvor. Me mudei com Isabel e vivemos alguns anos juntos, e ela engravidou. Tivemos nossa filha, a Rayane, e era comum as brigas em casa, justamente por conta da minha ausência, e eu dizia que minha prioridade era passar com o Senhor, e Isabel decidiu sair do interior e ir morar na capital. Eu fiquei um pouco chateado, pois sabia que iria ver menos a Rayane, mas como um líder de louvor, eu sabia que minha missão era maior do que apenas ser mais um pai. Mais um bom tempo se passou e nossa filha se tornou adolescente, e após anos sem contato, Isabel resolveu me ligar. Pastor, tudo bem? Oi, Isabel. Estou bem, e você? Eu estou bem também, bom. Eu vou direto ao assunto. A Isa vai passar alguns meses com você. Ora, claro, com certeza. Ficarei muito feliz com isso. Sei. Bom, ela vai viajar amanhã, então tente se aproximar da sua filha. E para com essa sua visão iluminada de querer dizer que tudo tem que ser do seu jeito, se prepare. Ela é uma adolescente de cidade grande, hein? Pode deixar. Eu vou cuidar bem dela, prometo. Eu fui buscar a Rayane na rodoviária. Peguei um táxi e assim que ela chegou, eu estava lá para pegar as suas malas. Foi um pouco constrangedor, pois eu não tinha assunto com a minha filha, então tentei explicar um pouco sobre as passagens divinas, mas ela não se importou muito. Como fazia parte da minha rotina ir para a igreja, ela aceitou me acompanhar, e eu deixei ela com o resto dos adolescentes que visitavam a igreja todos os domingos. Ela fez amizade fácil, principalmente com os meninos, pois todos os dias que eu ia à noite para conduzir as rezas, os meninos me perguntavam o porquê a Rayane não estava comigo. Assim que cheguei em casa, comecei a notar alguns comportamentos estranhos. Primeiro, durante a madrugada, enquanto eu caminhava até o banheiro, comecei a notar que Rayane estava dando risadinhas no seu quarto. Aquilo me deu calafrios, até que eu entrei sem ela notar e fiquei ainda mais apavorado, pois ela estava dormindo. Ela começou a ficar cada vez mais em seu quarto, usando seu celular para estudar, dizia ela, mas eu não entendi o porquê ela estudava tanto, até que os barulhos na madrugada começaram a mudar. Certa vez, ouvi ela conversando com duas vozes, e eu me levantei tentando fazer o menor barulho possível e notei que ela mais uma vez estava dormindo, e para piorar, a janela estava aberta, alvo fácil para o diabo. Eu fechei na hora e voltei a dormir. As coisas pioraram quando dessa vez escutei ela gemer. O gemido ficava cada vez mais forte
e era possível ouvir sua cama ranger. Logo, eu sabia que tinha algo errado. O mal se apossou da minha filha. Entrei no seu quarto e a janela estava aberta novamente, e seu rosto estava suado. Eu a beijei na testa e saí de lá determinado a fazer algo. Foi aí que eu rezei por ela, como nunca rezei antes. Rayane ficava a maior parte do tempo no quarto, e eu comecei a perder o foco da minha missão, até que, certo dia, alguém tocou a campainha da minha casa. Boa noite. Foi aqui que o senhor me chamou. Era um homem alto e magro, vestido de preto dos pés à cabeça, e eu logo retruquei. Padre? Como o senhor sabia? Eu sou exatamente o que você precisa. As conversas no corredor da igreja se espalham, e me disseram que você havia comentado que sua filha não estava normal. Por isso, eu vim. Assim que ele entrou, eu já o acompanhei até o quarto de Rayane. Eu estava empolgado e ansioso para resolver o problema da minha filha, até que o padre a observou e notou que ela estava visivelmente ofegando. Eu puxei o edredom e notamos que ela estava nua. Então, eu mesmo peguei uma roupa e a vesti e a amarrei em sua cama. Ela estava irritada, com a voz alterada e gritando para mim, dizendo que estava com medo, de que eu era louco, mas o padre continuava a observar e também notou o comportamento estranho da minha filha. Foi aí que ele começou a rezar. Ele rezava, jogava água benta e minha filha tentava sair, dizendo que iria chamar a polícia e de que estávamos loucos. Mas eu sabia que não era mais Rayane, e sim um mal em pele de cordeiro. Então eu saí para preparar algo para o padre comer, pois estávamos há horas fazendo o processo de exorcismo. Assim que o padre deu uma pausa, ficamos conversando do lado de fora do quarto de Rayane, enquanto ela já estava cansada demais para se mexer e espernear, e, finalmente, estava ficando mais quieta. Em seguida, o padre se virou para mim e disse que já estávamos acabando, de que faltaria apenas mais algumas palavras para encerrarmos o processo. Estávamos no quarto mais uma vez, e Rayane estava nos olhando com ódio, o rosto com rugas de raiva e cansaço, até que o padre finalmente começou a ditar as suas palavras. Avdar en enrofsnart io oido ues ietica ratne ele hashiet iavo. O padre parecia que sabia o que estava fazendo, pois ele começou a repetir essa frase insistentemente. Entretanto, o demônio era poderoso. Ele já havia se apossado da minha filha e falava comigo inventando histórias só para eu acreditar. Uma raça maliciosa e profana. Mas eu estava preparado somente para aceitar a sua cura. Logo, não me importei com as palavras daquela coisa. Pai, o que você está fazendo? Quem é esse cara? Tá doendo muito. Pai, me escuta, para de me ignorar. Você não está vendo? Eu estou tentando falar com você. Era o Pedrinho que estava aqui comigo durante todas as noites. O filho da Nilza, sua amiga da igreja. Nós estávamos fazendo amor. Por isso eu estava cansada, pai. Acredita em mim. Herege! Cala a boca. Você não é minha filha. Você é o mal que entrou nessa casa. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Eu quero a 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 minha mãe. Eu quero enrolar o seu cabelo. Eu quero a minha mãe para sentir o seu pescoço. Eu quero a minha mãe para dançar em sua cova. Naquele momento, eu vi com os meus próprios olhos o corpo da minha filha se virar ao avesso. Estava literalmente ao contrário e, aparentemente, mais forte do que nunca. Ela se levantou e todos os seus órgãos caíram aos seus pés, mas estava lá, tranquilamente andando até o padre, que pegou a sua mão, olhou para mim e disse que o ritual estava pronto, de que agora minha filha já estava preparada para se despedir de mim, e como cortesia, me deixaria vivo para continuar adorando minha religião. Eu fui preso,
pois eu estava totalmente anestesiado com o ocorrido. Então, eu mesmo liguei para a polícia e contei tudo o que eu sabia. Minha ex-mulher queria minha morte, pois todos imaginavam que fui eu quem dei um fim nos restos mortais da minha filha e deixei apenas os seus órgãos espalhados em seu quarto, boiando em sangue. Hoje, eu passo meus dias na prisão, tentando me adaptar, focando em leituras e passei a observar mais as coisas que ocorrem ao meu redor, justamente para não ficar alienado apenas a uma direção, sem ter a mente aberta para entender sobre as coisas. Às vezes recebo a visita de Pedro, que, conversando comigo, passou a se sentir com menos medo, mas ainda assim, desde esse episódio, ele não consegue dormir. Ele me disse que todos os dias, quando vai dormir, ele lembra de estar escondido do lado de fora da janela assistindo tudo o que estava acontecendo, e jura que enquanto o homem que estava no meu quarto recitando aquela frase para minha filha, ele o olhava de rabo de canto e sorria maliciosamente, sabendo que ele estava ali, vendo tudo. Algumas pessoas da igreja usam o meu caso como exemplo de algo profano, mesmo eu sendo uma das pessoas que mais dediquei a minha vida para a religião. Mas, sinceramente, eu sinto que mereço esse tratamento, já que fui eu que deixei o mal entrar na minha casa. Agora, enquanto qualquer pessoa que tenta conversar comigo para entender o que de fato aconteceu, a única lição que eu tenho para passar é de que o mal realmente existe. Desconfie. Desconfie de tudo ao seu redor. Do som que você escuta na madrugada, do olhar de alguém que pareça inofensivo, dos barulhos que você acha que é o seu móvel ranger, justamente porque eu aprendi que, por um descuido em achar que estava totalmente protegido, ter deixado o mal entrar na minha casa e sair de lá ainda mais forte.